Boa noite, senhores vereadores, funcionários da casa, plateia presente. Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a reunião ordinária do dia 23 de fevereiro de 2026. Peço dispensa da leitura da ata de número 1833 e 1834, em vista já se encontra em sistema. Ata de número 1833, em única discussão e votação. Ata de número 1833, aprovado por 7 votos. Gostaria de deixar registrado aqui a ausência do vereador Jordão de Amorim Ferreira e do vereador Fabiano Araújo Rodrigues. Ata de número 1835, aprovado. 1833. Ata de número 1834, em uma discussão e votação. Ata de número 1834, aprovado por 7 votos. Passo o expediente ao secretário Tarek para fazer a leitura. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, a todos os outros membros da mesa diretora, funcionários da casa, Luiz Carlos, população em geral. Proposta de emenda modificativa ao projeto de lei 0022/2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do regime de plantão sobre avisos dos motoristas da outras providências. Em análise ao projeto em epígrafe, os vereadores que abaixo subscrevem propõem ao Executivo a seguinte emenda modificativa ao projeto. Artigo 1º. O artigo 4º, parágrafo 2º, 3º e 5º passa a contar com a seguinte redação. Artigo 4º. O regime de plantão sobre aviso será regulamentado da forma desta lei, observadas as disposições abaixo. Parágrafo 2º. Ao motorista que assumir o serviço no período compreendido entre 22 horas e 6 horas da manhã, será devido adicional noturno, conforme previsto na legislação vigente, não sendo devido ao servidor adicional de serviço extraordinário. Parágrafo 3º. A administração municipal deverá manter relação atualizada do quadro de motoristas designados pelo regime de plantão sobre aviso, observando critérios de necessidade de serviço público e rotatividade dos servidores, sendo certo que o número de motoristas designados a desempenhar o plantão sobre aviso não excederá a 4 simultaneamente. Parágrafo 5º. A gratificação decorre do regime de plantão sobre aviso não se incorporará ao salário, não servindo de base de cálculo para o 13º salário, férias e quaisquer outras vantagens. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as disposições contidas no projeto de lei 01 de 2026. Rio Novo, 6 de fevereiro de 2026,
Vereadores proponentes: Fabiano Araújo Rodrigues, Fabiano Eugênio Rodrigues, João de Mourinho Ferreira. Projeto de Lei número 01/2026, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação de regime de plantão de sobreaviso aos motoristas da outras providências, solicitado o impacto. Projeto de Lei número 004/2026, autoria Fabiano Eugênio Rodrigues, dispõe sobre a acessibilidade para todo cidadão, cidadã e prédios públicos do município de Rio Novo, Minas Gerais. A Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, aprovou e prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Todos os prédios públicos do município de Rio Novo deverão ser projetados e construídos com acessibilidade de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão número 13.146 de 2015. Artigo 2º. Os requisitos de acessibilidade incluem rampas de acessibilidade com iluminação, banheiros acessíveis com barras de apoio, sinalização tátil e sonora, pisos táteis de alerta e direcionais. Artigo 3º. Fiscalização será aplicada pela Prefeitura Municipal de Rio Novo, que compreende fiscalizar a acessibilidade dos prédios públicos, aprovar o projeto de limitação, aplicar multas em caso de descumprimento. Artigo 4º. Os prédios públicos terão resoluções de acessibilidade para pessoas atípicas, incluindo áreas sensoriais para autistas, sinalização para áreas simples para pessoas com deficiência intelectual e suporte para pessoas neurodivergentes. Artigo 5º. Toda obra pública a ser inaugurada deverá conter os requisitos descritos nesta lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 4 de fevereiro de 2026, Fabiano Evangelista Rodrigues, vereador. Justificativo. Este projeto visa promover a inclusão e acessibilidade dos prédios públicos do município, garantir que pessoas com deficiência atípicas possam exercer seus direitos de forma plena e igualitária. Buscamos criar ambientes mais movedoras e inclusivos que atendam às necessidades de todos os cidadãos. Do novo 4 de fevereiro de 2026, Fabiano Eugênio Rodrigues, vereador. Projeto de Lei número 005/2026, autoria Fabiano Araújo Rodrigues. Dada a denominação avaliadora pública, determinou as providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e o Prefeito Municipal de Rio Novo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Dona Geralda Dias Ferreira, atual Rua 5, localizada na quadra F do bairro Recanto Lagoinha, no município de Rio Novo, Minas Gerais. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal, através do setor competente, fica autorizado a proceder ao emplacamento e devida comunicação aos órgãos concessionários de serviços públicos e aos Correios. Artigo 3º. Despesas de vínculo com execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias constantes do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Rio Novo, 2 de fevereiro de 2026, Fabiano Araújo Rodrigues, vereador. Justificativo. Projeto de lei de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues busca prestar uma justa e meritória homenagem à memória da senhora Geralda Dias Ferreira, cidadã que honrou as raízes de nossa terra. Nascida em Rio Novo, 20 de março de 1916, filho de Rufim Carvalho de Oliveira e Paulina Gomes Faria, Ana Geralda foi o pilar de sua família. Casou-se com Antônio Ferreira, união da qual fez 16 filhos, 17 netos e bisnetos, formando uma linhagem de cidadãos que contribui até hoje para o crescimento de nossa cidade. Sua trajetória profissional é marcada pelo espírito de serviço por muitos anos. Foi responsável pela cozinha da saudosa Santa Casa do Misericórdia de Novo, cuidando com zelo da nutrição e do bem-estar dos pacientes profissionais daquela instituição. Dona Geralda nos deixou no dia 28 de fevereiro de 2000, aos 83 anos, após uma vida de retidão e trabalho para a saúde. Nomeado colaborador público no bairro Recanto Lagoinha, o seu nome é mais que um ato burocrático, é o reconhecimento oficial do município a uma renovense que dedicou sua vida ao cuidado do próximo e da família.
Diante do exposto, submeto esse projeto de lei, a apreciação dos novos colegas vereadores e a sua aprovação. Eu, novo 2 de fevereiro de 2006, Fabiano Araújo Rodrigues. Projeto de decreto legislativo número 01 de 2026. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário ao senhor Marcos Vinícius Martins. O presidente da Câmara Municipal de Novo, Estado de Minas Gerais, nas suas atribuições que lhe confere do regimento interno, vai saber que o plenário aprovou o fim promulgado o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Novo ao senhor Marcos Vinícius Martins, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados à comunidade novense na área religiosa, social e comunitária. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, pelo novo 5 de fevereiro de 2026, senhor Orlando Moreira Ferreira, vereador, autor. Justificativo. No dia 16 de fevereiro de 1982, na cidade de Juiz de Fora, nasce Marcos Vinícius Martins, filho de Maria José Caetano Martins e Jarmas Martins, que juntos tiveram 5 filhos. Nascido de berço evangélico, criado segundo os mandamentos bíblicos, aos 15 anos, ainda morando em Juiz de Fora, começou a fazer missão em Rio Novo, frequentando semanalmente a cidade. Seu talento musical contribuiu para que, em pouco tempo, assumisse o ministério de louvor da Casa de Oração Pentecostal da Nova. A entrada para o ministério de louvor foi o pontapé inicial para que sua rotina mudasse. Seu grande amor pela obra de Deus fez com que ele abrisse mão de seus finais de semana, em casa com os pais, irmãos e amigos, e se dedicasse de vez à missão que foi confiada em Rio Novo, assumindo assim o ministério às quintas e aos finais de semana. Entre os 15 e 16 anos de idade, ainda no colégio, Marcos começou a ter contato com o serviço de serralheria, trabalhando auxiliando seu pai. Aos 17 anos, formou-se no ensino médio, aos 18 se profissionalizou em serralheria. Aos 21 anos, Marcos foi ordenado a pastor, se tornando pastor de ovelhas mais novo de sua denominação. Ainda solteiro, tinha como companheiro de viagem sua mãe, que se deslocava no conflito para o ministério do Novo. Ao todo foram 13 anos frequentando a cidade constantemente, até que se casou com Lorena Cristina da Costa Souza Gonzalez e Silva Martins. Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, e foi morar definitivamente em Rio Novo. Como morador de Rio Novo, Marcos deu início à sua vida profissional na cidade, que lhe proporcionou iniciar com trabalhos sociais, empregando e profissionalizando diversos jovens. Morando em Rio Novo, ele começou a perceber que sua missão ali havia aumentado. O fato de estar mais em casa colaborou para que ele, como pastor, pudesse atender inúmeras pessoas que o procuravam buscando uma palavra de conforto, alguma ajuda ou direção. Isso colaborou para que o ministério ficasse mais conhecido e crescesse rapidamente. A dedicação de Marcos à obra de Deus e o carinho que ele recebe das pessoas que estão ao seu redor são nítidos. As pessoas que foram de alguma forma abençoadas por Deus através da vida dele têm consideração por sua pessoa e demonstram muita gratidão. Isso porque foi através de sua vida que muitos tiveram oportunidades, famílias foram construídas e reconstruídas, doentes foram curados e libertos pelo poder da palavra do Senhor, o qual ele serve e prega desde sua infância. Meu novo foi matriz do ministério de sua vida, ao qual você se dedica até os dias de hoje. Atualmente, Marcos, com 44 anos, pode dizer que tem 29 anos de sua vida dedicados a Rio Novo, cidade que ama e respeita. A comprovação disso pode ser conferida a partir dos amigos que conquistou e das muitas ovelhas que certamente fazem parte da história construída nessa cidade, a qual, se depender dele, existirá enquanto ele viver. Desse modo, Marcos se autodeclara rionovense e se sente abraçado por essa cidade. Salve as sessões de Cias Lopes, 5 de fevereiro de 2006, vereador proponente Orlando Moreira Ferreira.
Requerimento número 023/2026, autoria Sandro Gonçalves Duque e Pedro Gonçalves Caetano, ao senhor Hélio Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. Os vereadores que abaixo subscrevem requer que, após a tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Alteração do trânsito de veículo do Dr. Cândido Ribeiro para a mão única no trecho iniciado em frente à residência de Luiz Cerveira até a esquina com a rua Getúlio Vargas. Justificativa. Tal solicitação justifica-se com a necessidade de reduzir os riscos de acidentes no referido trecho, que é estreito com fluxo significativo de veículos e carros estacionados ao longo do trecho, que dificulta ainda mais a fluidez do trânsito. A mudança para uma única contribuirá para a segurança de todos os pedestres, veículos e organização do trânsito local. Importante dizer que o prolongamento da referida avenida do trecho entre as ruas Getúlio Vargas até a esquina da rua do Básico Deputado já tem a mão única implantada e este seguiria o mesmo sentido de fluxo. Salvo a sessão inicial Lopes, 9 de fevereiro de 2026, vereadores proponentes Sandro Gonçalves Duque e Pedro Gonçalves Caetano. Ao senhor requerimento número 024/2006, autoria Sandro Gonçalves Duque, ao senhor Hélio Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. O vereador que apoia subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Reitera requerimento número 86 de 20 de março de 2025, anexa a isso que solicita o alinhamento no final da rua Coronel Américo Ladeiro, na Vila Camargo. Justificativa. Reitera a solicitação, uma vez que até presente data não foram tomadas providências necessárias conforme as fotos anexadas. Sala de sessão inicial do 9 de fevereiro de 2026, Sandro Gonçalves Duque, vereador proponente. Requerimento número 025/2026, autoria Pedro Gonçalves Caetano, ao senhor Hélio Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador capaz de subscrever requer que, após a tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal solicitação, solicita a instalação de um ponto de hidratação na praça do prefeito Ronaldo Dutra Borges. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária em virtude das altas temperaturas e necessidade da população que se desloca em bairros distantes e que muitas vezes não tem local para saciar a sede. Importante ressaltar que várias cidades da região já disponibilizam tal prática. Sala de sessão do CEDOR, 9 de fevereiro de 2026, Pedro Gonçalves Caetano, vereador proponente. Requerimento número 026/2026, autoria Pedro Gonçalves Caetano, o senhor Hélio Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. O vereador que apoia subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Solicito veículo exclusivo para transporte de pacientes submetidos à radioterapia e quimioterapia. Justificativo. Tal solicitação se faz necessária, pois os pacientes assim citados são submetidos a um longo período de espera para retornar após o tratamento. Ao atender tal solicitação, o município estará contribuindo para a melhoria da qualidade da prestação do serviço e amenizando a possibilidade de agravamento de saúde dos pacientes que possuem baixa imunidade devido ao tratamento. Sala de sessão de Cias Lopes, 9 de fevereiro de 2026, Pedro Gonçalves Caetano, vereador proponente. Requerimento número 027/2026, autoria Sandro Gonçalves Duque, ao senhor Hélio Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. Vereador que apoia subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Vem solicitar urgentemente o reparo do saquinho da rua Joaquim da Luz, no bairro da Camargo, que se encontra em péssimas condições devido às chuvas recentes. Justificativa. A rua está com muita água parada e está causando transtorno de risco à população, incluindo problemas de saúde e segurança. A situação é crítica e requer atenção imediata, pois afeta não apenas a mobilidade dos moradores, mas também a qualidade de vida e a segurança de todos que transitam pela área. Solicito que sejam tomadas
providência para resolver esse problema o mais rápido possível, incluindo a realização de obras de drenagem e reparo do calçamento, para garantir a segurança administrativa dos cidadãos. Agradeço a atenção e aguardo a resposta. A sessão do Central, 10 de fevereiro de 2016, São Gonçalves Guto, vereador do Colônia. Requerimento número 028 de 2006, autoria de todos os vereadores. Ao senhor Roberto Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio, Minas Gerais. Os vereadores que após subscrevem, requerem após a tramitação na Casa de Lei, seja enviado ao Executivo Municipal o seguinte requerimento: que a Prefeitura de Rio, por meio do responsável do setor de transporte, envie relatório completo das condições dos veículos da Prefeitura destinados à população, especialmente quanto às condições mecânicas dos veículos. Quais as condições de trabalho dos motoristas, incluindo a carga horária e descanso. Como é feita a capacitação e treinamento dos motoristas, incluindo os terceirizados. Como se dá a fiscalização e manutenção dos veículos da frota municipal e dos veículos terceirizados e quais são os critérios aplicados. Justificativo. Insta a ressaltar que a Câmara Municipal de Rio, na qualidade de órgão de fiscalização, recebeu diversas denúncias quando ao estado da frota de veículos, sendo certo que a ausência de clareza quanto ao estado atual dos veículos pode acarretar na contratação de profissional técnico habilitado para as devidas averiguações. Eu, no Minas Gerais, 10 de fevereiro de 2026, vereadores proponentes Fabiano Evangelista Rodrigues, João de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves Caetano, Sebastião José Esperança, Fabiano Araújo Rodrigues, José Manuel de Oliveira Tocha, Sandro Gonçalves Guto, Tário Gouveia Maroto e Hélio Costa Souza Silva. Requerimento número 29 de 2006, autoria Tário Gouveia Maroto. Ao senhor Hélio Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. O vereador que abaixo subscreve requer, após tramitação na Casa de Lei, seja enviado ao Executivo Municipal seguinte solicitação. Vem requerer providência do calçamento da rua João Carlos de Miranda. Justificativo. A rua apresenta alguns buracos, principalmente próximo à esquina da rua Geraldo Magela, prejudicando a circulação de pedestres e condutores. Rio Novo, 11 de fevereiro de 2006, vereador do Estado Valor. Requerimento número 030 de 2026, autoridade do Gouveia Maroto. O senhor Roberto Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. O vereador que abaixo subscreve requer a tramitação na Casa de Lei seja enviado ao Executivo Municipal seguindo solicitação. Vem requerer limpeza com urgência das ruas Guilherme Xavier da Cruz, Geraldo Magela, Rua Avenida Escrivão e João Carlos de Miranda. Justificativo. As ruas estão com matos bastante altos, prejudicando o trânsito de pedestres e veículos, propiciaram para acidentes de animais nocivos. Eu novo, 11 de fevereiro de 2006, vereador proponente da Gouveia Maroto. Requerimento número 031 de 2006, autoridade do Gouveia Maroto. O senhor Roberto Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. O vereador que abraça subscreve requer que após tramitação na Casa de Leis seja enviado ao Executivo Municipal segundo solicitação. Vem requerer o desenvolvimento dos dispositivos de drenagem, manutenção e pintura dos guarda-corpos e corrimãos da ponte José Francisco Bernardinelli, que interligam as ruas Comendador Figueiredo e Dr. Mário Ladeira. Justificativa. A pavimentação da ponte está acumulando um pouco de água devido ao entupimento dos dispositivos, trazendo prejuízo à estrutura e aos munícipes que são molhados quando condutores passam na velocidade maior. Algumas partes dos guarda-corpos e corrimãos estão danificados e a pintura se faz necessária. Rio Novo, 11 de fevereiro de 2006, vereador proponente da Gouveia Maroto. Requerimento número 032 de 2006, autoridade do Gouveia Maroto. O senhor Roberto Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. O vereador que subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal o pedido de requer dos serviços e requerimentos anexos a isso, com as respectivas solicitações. 040-2025, que requer a colocação de postos de iluminação na rua Sebastião Monteiro, no MG 353, local compreendido do bairro Santa Clara e bairro Lagoinha. 065-2025, que requer a cimentação das áreas fluviais, colocação de ao menos 2 zigue-zagues corrimão ao lado
da escada que ainda não possui melhoria de iluminação do beco Valdemar de Paulo, que interliga as ruas Sebastião da Silva Correia a Ezequiel Ribeiro Guimarães, número 097/2025, que requer a cimentação do travessa Sebastião Teodoro Ribeiro, que interligam as ruas Francisco Gonçalves de Almeida à Rua João Carlos de Miranda, assim como a colocação de zigue-zagues e a construção de sarjetas para a captação das águas pluviais e das águas de escovas e residências. Rio Novo, 11 de fevereiro de 2006, está aprovado do vereador do Corrente. Requerimento número 033/2006, autoria da Correia Valor. O presidente da Câmara Municipal de Novo, o senhor Roberto Costa Souza Silva, vereador que apareceu escrevendo após a tramitação na Casa de Leis, considerando que o Tribunal Superior do Trabalho, em recente decisão, reafirmou jurisprudência que garante adicional de insalubridade em grau máximo 40% aos varredores de rua com contato permanente com o lixo urbano, conforme a anexo 14 da NR 15A, da requerer o que segue. O devido adicional de insalubridade a todos os funcionários efetivos ou contratados que tenham contato direto permanente com o lixo urbano. Justificativo. O presente requerimento tem como fundamento a recente reafirmação da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que reconhece o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo 40% aos trabalhadores que exercem atividades de varrição de vias públicas com contato direto e permanente com o lixo urbano, conforme previsto no anexo 14 da normativa regulamentadora número 15. Item A, do Ministério do Trabalho. Tal entendimento reforça a proteção à saúde e à dignidade do trabalhador, especialmente aqueles expostos a agentes insalubres de forma habitual e contínua, como é o caso dos empregados públicos que atuam na limpeza urbana. O contato com o lixo urbano, por sua natureza e composição, representa risco biológico significativo, enquadrando-se nas condições previstas para o pagamento adicional em grau máximo. Dessa forma, requer-se a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, 40% a todos os empregados públicos que desempenham funções com exposição direta e permanente ao lixo urbano, em conformidade com a legislação trabalhista vigente com a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho. E o Novo, Minas Gerais, 11 de fevereiro de 2006, vereador proponente da Correia Valor. Requerimento número 034/2026, autoria de José Roberto de Oliveira Tocha, o presidente da Câmara Municipal de Novo, o senhor Roberto Costa Souza Silva. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação na Casa de Leis seja reiterado o requerimento número 08/2026, anexo a este, que solicita o envio dos processos licitatórios de contratação direta realizados pela Prefeitura Municipal e demais informações com vistas à contratação de transporte veicular de pequeno porte. Justificativo. Decorrido o prazo do requerimento acima reiterado e não obtendo resposta executiva, faz-se necessário nova cobrança de informações com o objetivo de assegurar a transparência e o adequado controle dos gastos públicos relacionados à contratação e locação de veículos de pequeno porte pela Prefeitura Municipal. Rio Novo, Minas Gerais, 11 de fevereiro de 2006, vereador proponente José Roberto de Oliveira Tocha. Prefeitura Municipal de Novo, Minas Gerais, o senhor presidente da Câmara, o Hélio Costa Souza Silva. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção às solicitações acerca do impacto financeiro do projeto 001/2026, em tramitação nessa casa, informo que o respectivo impacto já se encontra devidamente demonstrado no justificativo que acompanha o projeto de lei encaminhado por esse Poder Executivo. Esclareça ainda que, caso seja necessária a visualização da projeção dos valores de forma objetiva, basta acrescentar um montante de R$ 2.000 ao impacto financeiro da folha de pagamento já apresentada nos projetos de reajuste de servidores encaminhados anteriormente a essa Câmara. Dessa forma, permanece preservado o equilíbrio orçamentário e os limites legais, não havendo impacto adicional relevante, além do já demonstrado.
Na oportunidade, renovamos os votos de estima e consideração por esta casa. Atenciosamente, Guilherme Souza Nogueira, prefeito municipal de Rio Novo. Ofício número CNRM 00/2026. Rio Novo, Minas Gerais, 10 de fevereiro de 2026. Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais, para o prefeito municipal de Rio Novo, o senhor Guilherme de Souza Nogueira. Considerando que na reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 2 de fevereiro de 2006, os vereadores receberam denúncia de que o servidor público, o senhor Elias Gonçalves Lima, nomeado para o cargo de chefe do setor de controle interno da Prefeitura Municipal de Rio Novo, estará se apresentando indevidamente como fiscal do Código de Postura do município de Rio Novo. Considerando ainda que o atual ocupante do cargo de fiscal do Código de Postura é o servidor, o senhor Antônio Aparecido Nascimento, que chegou ao conhecimento desta Casa Legislativa a informação de que o referido servidor estaria desempenhando atividade na Praça de Esportes da cidade. Requer-se que o Executivo Municipal encaminhe na Câmara Municipal a situação funcional de ambos os servidores funcionários, com especial destaque para o cargo que ocupam e funções que atualmente exercem, bem como portaria de nomeação de ambos os servidores. Com protesto de apreço, subscrevo atenciosamente vereadores Fabiano Evangelista Rodrigues, Fabiano Araújo Rodrigues, José Romulo de Oliveira Tocha, Jordão Romano Ferreira, Pedro Gonçalves Caetano, Sandro Gonçalves Budas, Sebastião José Esperança, Caio Correia Barão e o Hélio Costa Souza Silva. Obrigado, secretário Tarek, pela leitura do expediente. Emenda modificativa ao projeto de lei 1 de 2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de regime de plantão sobre a vida dos motoristas e da outras providências. Em única discussão, em única votação. Emenda modificativa ao projeto de lei 1 de 2026, aprovado por 6 votos. Deixo registrado também que todas as votações de maioria simples, o presidente fica impedido de votar conforme o regimento interno. Projeto de lei 1 de 2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de regime de plantão sobre a vida dos motoristas e da outras providências, parecer jurídico com ressalva, parecer da Comissão de Legislação e da Comissão de Finanças, solicitando impacto financeiro. Emenda aprovada já inserida. Em única discussão. Pela ordem, senhor. Com a palavra da vereadora Fabiana. Em conversa, com os vereadores Fabiano e Jordão,
Eu vou pedir prazo, tá? Para esse projeto, para nós analisarmos. Tá bom? Obrigada. Concedido o prazo para a vereadora Fabiana. Desculpa, pela comissão. Pela comissão, tá? Desculpa. Ok. Projeto de Lei 4 de 2026, de autoria da vereadora Fabiana Evangelista Rodrigues, que dispõe sobre acessibilidade para todo cidadão e cidadã em prédios públicos do município de Rio Novo. Encaminho o projeto para as comissões para emissão de parecer. Projeto de Lei 5 de 2026, de autoria do vereador Fabiana Araújo Rodrigues, que dá a denominação logrador público Rua Dona Geralda Dias Ferreira e determina outras providências. Encaminho as comissões para emissão de parecer. Projeto de Decreto Legislativo 1 de 2026, de autoria do vereador Jordão de Amorim Ferreira, que concede título de cidadão honorário ao senhor Marcos Vinícius Martins. Encaminho as comissões para emissão de parecer. Requerimento de número 23 de 2026, de autoria dos vereadores Sandro Gonçalves Dutra e Pedro Gonçalves Caetano, que requer alteração para a mão única no trecho da Avenida Dr. Cândido Oliveira Ribeiro, entre a residência do senhor Dionísio Serreiro até a esquina com a rua Getúlio Vargas. Em única discussão, em votação. Requerimento de número 23, aprovado por 6 votos. Requerimento de número 24, de 2026, de autoria do vereador Sandro Gonçalves Dutra, reiterando o requerimento de número 86 de 2025, que solicita aninhamento no final da rua Coronel Américo Ladeira, na Vila Camargo. Em única discussão. Com a palavra, vereador Sandro. Boa noite, senhor presidente, Pedro diretor, funcionários da casa, José Antônio aí na plateia. Isso aí já vem se estendendo um pouco. Inclusive, um tempo atrás, eu estive procurando. Não, acho um pouquinho. Tá alto. Oi, melhorou. Inclusive, uns 2, 3 meses atrás, eu estive até conversando a respeito disso. Cara, não falta 5 manilhas, que eu acho que é fácil de fazer. Entendeu? E vira e mexe eu estou falando isso aí, que é no final da minha rua, do bairro nosso, da sogra do vereador também. Vira e mexe, quem tem ali embaixo é cobra aparecendo, eu acho que é uma coisa fácil de fazer. Então eu creio que agora esse ano ali o prefeito consiga executar isso aí para ajudar a população de baixo a evitar doenças. Obrigado.
Assim como da primeira vez, eu parabenizo o vereador pela cobrança e também gostaria de ensinar em conjunto como foi no primeiro. Pela ordem. Pode ser, Com a palavra, vereadora Fabiana. Eu não assinei da primeira vez, mas assim, parabenizo. E se faz muito necessário mesmo esse manegamento. Peço a permissão para estar assinando também esse requerimento. eu acho que se todos os vereadores quiserem assinar, fortalece. Está aberto para todos assinarem. Requerimento de número 24, aprovado por 6 votos. Requerimento de número 25, 2026, de autoria do senhor vereador Pedro Gonçalves Caetano, que requer a instalação de um ponto de hidratação na Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges. Em única discussão, em votação, Pela ordem. com a palavra, vereador Sandro. Parabenizar o vereador Pedro e desde já pedir para assinar junto com o senhor. Período do carnaval agora, eu cheguei a mandar um ofício para a Copasa, mas eu não sei se eu agi meio errado. Eu recebi a resposta do ofício que não tinha condição de colocar ponto na praça de votação. Eu não vou muito falar dessa Copasa, não. O meu fazia igual o Cataguás, passar no Serral e tirar essa empresa daqui. E quando você não presta serviço de acordo, você tem que quebrar o que ela faz, ou se não cobrar. E não é só por esse motivo dessa resposta, não. Eu tenho a resposta desse ofício, é uma boa, parabenizo mais uma vez. Isso também a gente, creio eu, o prefeito vai atender. E também hoje eu estava vendo isso aí essa semana agora, se eu não me engano, acho que foi em Tabuleiro ali, o Guaraná, no Pomba também, o vereador. O próprio Cicó, quando de ponto da água a gente tem, eu acho que a prefeitura pagar vai consumir muito pouco. Entendeu? Parabéns mesmo, muito bem pensado. Boa noite, vereadores, senhores vereadores. Eu não acho assim, vereador, difícil, porque nós temos ponteado na praça ali. Só ligar ali e logo pegou, no máximo, assim, não é por acaso, o município, entendeu? Guaraná tem, Chupara tem, outro Pomba tem, por exemplo. Não dá. Não dá para passar, não só para a prefeitura mesmo. Aí não dá para poder ensinar a base de almoço. Com a palavra, vereadora Fabiana. Parabenizo o vereador Pedro, né? Realmente não foi a massa, foi até a vereadora ali que fez esse requerimento. Então, assim, né? Vamos passar a copiar o que é bom, né? Então, eu peço ao senhor permissão para estar assinando também, tá? Então, senhor vereador, parabenizo aí pelo requerimento, que é de grande importância. Eu já estava conversando informalmente com o pessoal do Cicobi e estarei já entregando o ofício aí quanto a essa questão, porque o vereador e presidente da Câmara de Rio Pombo, Ivan Martins, que é um amigo meu de futebol, ele conseguiu, através do Cicobi, tanto acho que o relógio se instalado com a cidade, quanto a questão do bebedouro público. E aí eu estarei enviando formalmente, entregando a eles para a gente tentar conseguir o município através do Cicobi. Então, e aí a partir daí já é com a prefeitura, depois, caso eles vierem ter intenção de estar no interesse, para estar fazendo os ajustes aí, a questão da estrutura, entre outras coisas, tá bom? Mesmo assim, só tende a dar força e ver necessidade. Ótimo, presidente. Com a palavra, vereador Sandro. É isso mesmo, Ivan. E você também. Inclusive, Pedro, o cara está falando aí esse projeto dessa lei do Cicobi, né? Banca, não sei de que maneira que era, eles patrocinam isso aí. O que me chamou mais a atenção também, Carabim, que além da gente, tem bebedor disponível para o função de público. Chegou a ver? É perfeito a coisa. Eu acho que vai sair, vai dar certo. Requerimento de número 25, em votação.
Requerimento de número 25, 2026, aprovado por 6 votos. Requerimento de número 26, 2026, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, que requer que seja disponibilizado um carro exclusivo para pacientes submetidos à radioterapia e quimioterapia. Em discussão. Pela ordem. Com a palavra, vereadora Fabiana. Parabenizo mais uma vez o vereador Pedro. E sobre isso também eu quero chamar a atenção aqui, porque tenho recebido de alguns pacientes realmente que estão fazendo, né, algum tratamento, né, referente ao câncer, né, em Juiz de Fora, que está faltando, talvez seja empatia, ou se não for empatia, que seja pela regulamentação mesmo. Tem pacientes ficando bem longe, né, do ponto do seu tratamento. Então, assim, já sai um pouco debilitado, né, quando saem desses locais, né, e muitas vezes para caminhar fica difícil. Então, acho que falta um pouquinho de empatia, talvez, né, por alguns funcionários, né, em específico até na questão do carro, né, da CISPES, porque tem uma irmã de uma paciente que ela traz essa questão, né, que a irmã dela fica em local mais longe, né, e ela já sai cansada, já é uma jornada exaustiva, né, a luta contra o câncer. Então, assim, parabenizo o senhor por ter tido essa atitude de fazer esse requerimento, e desde já eu peço para assinar. Mas peço também que possa, eu sei, já trabalhei também no setor do transporte, sei que não é fácil, às vezes a gente falha mesmo, né? Mas assim, que seja olhado por todos com mais empatia, principalmente quem está transportando esses pacientes, tá? Muito obrigada. Eu gostaria também de parabenizar o vereador Pedro e pedir para poder assinar. Paulo Jador, que é o segundo dos vereadores, por exemplo, uma consideração porque às vezes respeito aos remédios, porque aparecer na época, vim na casa dele, não canto, pode ver. Sai da perto do cemitério, fiquei embaixo pegou o transporte, estou precisando várias vezes na saúde, gente, o cara não fala para a prefeitura, suou a camisa da prefeitura, entendeu? Ajudou a nossa do novo, e um tio das quadras da casa dele estava na então, uma coisa, uma passeia, uma fazer respeito. As costas do sai. Vamos lá, professor. Com a palavra, vereador Dário. Eu também gostaria de assinar em conjunto com o vereador, parabenizo o vereador, é uma questão realmente de respeito, é uma questão fisiológica, né, porque o organismo da pessoa já está tão debilitado por causa dos tratamentos agressivos, e a pessoa às vezes já está muito debilitada. Então nada mais justo que deixar a pessoa o mais próximo possível que puder, para a pessoa fazer o tratamento tanto no local do tratamento quanto na sua moradia, no retornar de Juiz de Fora ou outra cidade que for. Então eu parabenizo o vereador por fazer o requerimento e gostaria de estar assinando o conjunto. Do Santo. Pedro, mais uma vez, parabéns. Gostaria de assinar junto. O que você colocou aí, cara, é o mínimo que você pode fazer. Porque a pessoa já está numa situação que, infelizmente, é complicada. E tem funcionário aí que acha que a mãe dos outros, o filho dos outros, o pai dos outros, é qualquer um. O que você está falando aí é dos Hernandes. Eu acompanhando isso aí, era uma vergonha. Vergonha. Mas para o motorista ficar andando para cima e para baixo de casa, com 4, com 5, com 6, que não está fazendo o nosso lado, né? Não está fazendo nada. Parabéns, eu acho que é isso aí. E a gente está aqui para cobrar mesmo, né? Para criticar mesmo. Cobrar para tentar ajustar o que está errado. Porque muitas vezes eles colocam a culpa no prefeito. O prefeito não consegue, né? Por isso que ele tem vários secretários, vários cargos de confiança, que às vezes isso não chega nele. Estou aqui defendendo o Guilherme, não da gente.
Estou falando que é a realidade. Às vezes a gente vai começar a levar alguma coisa que chega no Guilherme, está totalmente diferente do que estava aqui. Num instantinho a coisa muda. Por quê? Porque ele é o prefeito. É igual hoje eu recebi uma demanda de uma pessoa, eu vou explicar mais ou menos o que é. Uma água caindo no terreno dela. Na vizinha de baixo foi no morro, na de cima não. Aí a pessoa procurou o encarregado. Sabe qual foi a resposta? Procura o cara da máquina. Ah, para que você tem secretário então? O secretário, ele passar para você, você vai fazer. Passei por Guilherme, resolveu. Coisa mínima. É só isso. Requerimento de número 26, aprovado com 6 votos. Requerimento de número 27 de 2026, de autoria do vereador Sandro Gonçalves Dutra, que requer reparo urgente no calçamento da rua Joaquim da Luz, do bairro Vila Camargo. É única instrução. Com a palavra vereador Poçano. Isso aí tem uma obra nova do Ormeu. O que acontece aí? Fez a obra, eu não sei quando eles passaram o rolo, não foi compactado direito. Já tem os bueiros próximos, as bocas de novo, então está dando uma afundada em alguns pontos. Quando está chovendo, você não consegue entrar. Agora minha rua, se não tiver carro, você não entra. Quando passa a chuva, aquilo fica dias lá alagado. Então eu acho mesmo que é uma coisa simples do Guilherme passar para o setor de obra deles. Eu não sei de que forma vai ser feito, se vai nivelar ou se vai fazer uma meia puxando lá no bueiro. Eu acho que conseguem resolver. E o povo vai até reclamar há bastante tempo. Quando eles reclamavam que não tinha o calçamento, que era terrível, agora tem, eles dão razão, porque não está entregue de acordo. No início, sim. Hoje já passou um período aí, não sei se de 1 ou 2 anos, está dando esse problema. E é o que eu falei, é dar uma acertada na rua. Só isso. Não. Com a palavra vereador Pedro. O vereador, lá tem essa coisa para a se não tivesse que puxar. Está em cima. Ele foi feito quando ele calçou a rua, até muito bem calculado pelos alunos do pessoal, o engenheiro da época. Tem um início perto do prédio, na esquina tem 2. A hora que segue sentido a parte de trás da minha casa, para a rua tem mais 2. Ali na parede entre o. Não estou parecendo o nome do Joaquim da Luz ali, a cruzar com o Joaquim da Luz. Segue ali a Rose e a Glorinha. E os apartamentozinhos, todas as esquinas da rua tem boca de lobo, e mais milhado até na rua de baixo. Por isso, uma coisa não, né? É só acertar. Está fácil. O grosso já foi feito. Gostaria de parabenizar o vereador, assinar em conjunto. O local ali vive da linha do Pimenta. Então, o local mais na outra rua, no caso na rua João Maximiano Dias, que está afundando também, e na própria rua Coronel Ladeira, a máquina está indo lá, se entope, já foi algumas vezes, tem um entupimento ali, não sei o que está acontecendo, que não deixa a água escoar de acordo. Nesse caso específico eu não sei, mas em outro lugar lá foi feita a rede de captação de água e a água não escoa para lugar nenhum. De vez em quando também tem um mau cheiro, um odor fétido lá, que atrapalha todas as pessoas da rua. Então, parabenizo o vereador pela cobrança aí, mas eu acho que o problema ali deve ser um problema às vezes maior que está no local pelas diversas coisas que já tem acontecido lá referente a esse maneamento. Permissão, vereador? Para assinar, aquele é o seguinte, igual você está falando na João Maximiano, no início da minha rua. Quando fizeram o momento, tudo bem que não tem caminhão pesado, né? O André mora no final da rua, não tem como, então isso é uma coisa normal. Você não vai tirar o carro e na cara dele do caminhão, isso não existe.
Agora, eu também acho. Eu já tive uma informação, não sei se procede, tem que procurar quem entende, que aquele esgoto ele não desce, ele já torna para a rua, para sair na Copa do União. E realmente, o que você falou, vira e mexe, gente, então com uma catinha dentro de casa, banheiro limpinho, não tem como, isso eu falo, então bora lá. E você frisou, a João Marcinho também, quando está chovendo, tiver de carro, você não chega em casa não. Eu nunca vi sair tanta água, segundo a informação que eu tenho, que uma parte da água do anexo chega para a rua de casa, tá certo? Tem que receber água. Inclusive, eu nem sei se eu fiz um requerimento, eu acho que eu vou fazer, copia tipo aquela obra que tem na rua de trás, na Joaquim da Luz, a gente faça na João Marcinho, eu mesmo não. Eu acho que ainda fica mais fácil para ter uma distraída. Eu acho o seguinte, o problema ali, isso é uma suposição, porque eu já falei aqui anteriormente. Aquele requerimento seu anterior da rua para a América Ladeira, lá perto da família da Dona Minervina, quando foi feito, ele foi feito na época do Orbil. E quando eles estavam fazendo um dia lá, eu até não lembro, acho que eu não era vereador na época, não. Mas eu estava lá para baixo, eu fui dar uma olhada na obra, e acho que não bateu o ponto de nível, e eu tenho certeza, pelo que eu já vi lá, a manilha era mais baixa que o rio, e ela está na direção reta com o rio, então o pouco que poderia puxar a água para escoar, ela não consegue escoar. Eu acho que a água pesa lá na frente, pode ser isso, o volume maior desce um pouco, ela então vai lá e a água não consegue descer, às vezes pode ser isso, e aí é uma obra mais assim, mais problemática um pouquinho. O prefeito viu que pode ser feito lá com a equipe dele para tentar, acho que suspender aquelas manilhas, caso deva suspender em relação ao nível do rio. Requerimento de número 27, aprovado por 6 votos. Requerimento de número 28 de 2026, de autoria de todos os vereadores, que requer relatório completo das condições mecânicas e manutenções dos veículos da Prefeitura, condições de trabalho e capacitação dos motoristas. Em única discussão, em votação, com a palavra a vereadora Fabiana. Referente a esse requerimento, eu quero agradecer aqui aos colegas vereadores, como já foi falado em outras reuniões, falado durante todo o ano de 2025, essas queixas de motoristas, passageiros. Então, assim, quero parabenizar todos os vereadores que pegamos junto essa empreitada, que é a certeza do cumprimento do nosso trabalho, tá? Quero agradecer a todos vocês aí. E que nós possamos ter resposta referente a um setor tão importante, todos são, mas esse setor também é muito importante porque carrega vidas, Então, assim, que tenhamos resposta em tempo hábil. Obrigada, gente. Pela ordem, com a palavra a vereadora Sandra. Espero que dessa vez não é resposta, porque no ano passado, o vereador Zé Romeu fez aí um requerimento, alguns questionamentos. Você teve resposta, vereador? Até hoje não. Eu vi uma revista do Guilherme soltou na rua ali, sim, tem muito boa, ali fala transporte de qualidade, só se for dos carros terceirizados aí. Então, uns carros ali que às vezes transporte alunos dão problema. Não vou colocar o Zé Antônio na fogueira, o Zé Antônio está aqui, é um motorista que carrega as crianças aí, adolescentes, inclusive as minhas filhas estão de fora na parte da manhã. Agora começa amanhã, se eu não me engano. E vira e mexe, tem algum problema com isso aí. A gente fica preocupado, porque se tiver um problema, não só com os filhos da gente, como os outros alunos, mas com a proteção deles também. Os caras são humanos. Então vamos dar uma ferramenta realmente de apoio para eles trabalharem.
É só isso, eu acho que não criando uma hora estoura e estoura feita. Aí tem consequências que a gente, como fiscalizador, legislador, a gente tem que cobrar. Espero que o governo olhe isso, o setor de transporte olhe isso. A gente não está prejudicando ele. A gente está vendo o bem-estar da população, sim. Obrigado. Com a palavra do Otávio. Então, pegando o gancho nas falas da Fabiana do Santo, eu acho que respeito ele cabe em qualquer lugar. E da mesma forma que eu acho que a gente, todos aqui respeitam o executivo, eu acho que caberia ele, além de respeitar nós, respeitar a população também, que é as pessoas que estão sendo carregadas por esse veículo. E o poder em si, o poder é com nós vereadores aqui. Porque nós não podemos aceitar essa situação de mandar um documento para lá, assinado por todos os vereadores, e esse documento ficar sem ser respondido a nós. A questão da fiscalização nem vou entrar nela, porque a gente teve a questão do debate, que a gente não consegue ver certas situações conforme o mecânico e tal, mas tem a questão também, às vezes, um pouco de dificuldade, questão de horário, o veículo não está lá, está carregando o passageiro, questão de saúde, educação, outras áreas, mas eu acho que a gente tem que pegar firme nesse requerimento agora, ver qual forma o prazo regimental, direitinho aí, o prazo que ele tem para estar respondendo a nós. E aí nós podemos fazer alguns procedimentos, talvez aleatórios, no barracão, de acordo com aquilo que foi passado por cada veículo, ver se aquilo ali está de acordo com o que foi respondido nesse relatório, para nós sanarmos aí, dar uma resposta à população para várias questões que têm acontecido aí, reclamações. Requerimento de número 28, aprovado por 6 votos. Requerimento de número 29 de 2026, de autoria do vereador Otávio Gouveia Barão, que requer providência no calçamento da rua João Carlos de Miranda. Em única discussão, em votação. Requerimento de número 29, aprovado por 6 votos. Requerimento de número 30 de 2026, de autoria do vereador Otávio Gouveia Barão, que requer limpeza nas ruas Guilherme Xavier da Cunha e Geraldo Mangel, entre a Avelino Dias Vimonte e João Carlos de Miranda. Em única discussão, com a palavra vereador Otávio. É inadmissível a gente ter algumas ruas no município, né, e é uma cobrança quase que constante minha aqui sobre essa questão dos matos nas ruas, em vários bairros, né, os Mandeiras, Água Branca, Renascer, Nossa Senhora Aparecida, e o mato, a sementilha do mato já está batendo no meu joelho. Então, assim, vem a época, é lógico, que o TPU não é só realmente relativo a essas questões, mas é até um deboche com o cidadão, quem está cobrando, entregando a IPTU para pagar, com uma mata naquela rua onde tem as residências, onde as crianças podem brincar, onde as pessoas usam a rua para se locomover, para ir para suas casas. Então, assim, está bem ruim a situação lá, como nós já falamos aqui. E o município também, ao mesmo tempo, eu acho que não caberia nem a gente entrar no requerimento, já era uma questão das pessoas que são de confiança dos setores e do prefeito, está vendo essa situação e lá embaixo, que fica até chato a gente, como vereador aí no local, ou para todos nós, pensa, pô, você vereador, essa rua aqui está desse jeito, em cima da rua, nessa altura aqui,
Então fica muito ruim. Então vem aqui mais uma vez cobrar essa limpeza no local lá, para que as pessoas possam usar as vias lá conforme elas gostariam, usar qualquer tipo de tração, tem de tração que também o mar atrapalha muito, ajuda a deslizar. Então é mais uma cobrança aqui sobre a questão de limpeza, porque o centro às vezes está bonitinho, mas se você for aí nos bairros aí, a situação também é complicada. Requerimento de número 30 de 2026, aprovado por 6 votos. Requerimento de número 31, de autoria do vereador Dário Gouveia Varão, que requer desenvolvimento dos dispositivos de drenagem, manutenção e pintura dos guarda-copos e corrimão da ponte do Zé Francisco Bernardinelli. Nenhuma discussão? Pela palavra, vereador Dário. Tem passado, todo mundo passa constantemente na ponte. E nesse período de chuva, a ponte ela tem alguns dispositivos, uns buraquinhos que fazem com que a água saia um pouco dela. E não saindo, os carros passam, as pessoas não têm consciência, tem uma pessoa que está na passagem, às vezes acha que vai espirrar, passa por água lá e acaba espirrando, e isso ajuda até a danificar mais ainda a questão da estrutura da ponte. E em alguns locais eu já vi que está aparecendo umas ferrugens. Então nada mais justo que pedir aqui ao executivo aqui por causa da importância que essa ponte tem, para tomar as providências necessárias para resguardar os cidadãos e também a estrutura do perímetro do município importante. Requerimento de uma votação. Requerimento de número 31, aprovado por 6 votos. Requerimento de número 32 de 2006, de autoria do vereador Dário Gouveia Varão, que solicita a reitera dos requerimentos de número 040, 065 e 97 de 2025. Em única discussão. Em votação. Requerimento de número 32, aprovado por 6 votos. Requerimento de número 33 de 2026, de autoria do vereador Dário Gouveia Varão, que requer o devido adicional de salubridade a todos os funcionários que tenham contato direto e permanente com o lixo urbano. Tem muita discussão? Pela palavra, é verdade. Eu acho esse requerimento de extrema importância, porque acima de tudo ele é uma questão no meu ponto de vista, é uma questão de obrigação do município, né? Diante logicamente, da legalidade, amparar essas pessoas que estão em contato diretamente todos os dias com um agente biológico. No chão tem urina, tem sangue, às vezes de animal, de pessoa que por algum motivo machucou. Tem as várias outras questões, tem os agentes que já ficam no chão, no local ali na rua, e quando elas varrem, tem a questão da suspensão dessas partículas aí, que prejudica muito.
os funcionários. Então, eu acho que é de extrema importância para essas pessoas esse reconhecimento delas, questão de saúde delas também, deve ter esse adicional de insalubridade, para que elas possam trabalhar até com mais dignidade mesmo, mais vontade, porque em algumas cidades as pessoas já recebem, e no momento só uma pessoa, é até uma coisa meio que engraçada, porque não que a culpa funcionária tenha culpa, mas a questão do Kaique, lá onde ela colocou uma funcionária determinada para fazer a avaliação, e ela recebe a insalubridade, as demais não. Como se no resto da cidade não existisse festa de cães, festa às vezes até dependendo do local, até de gente, festa de pombo, e uma das coisas que foi alegada sobre a quantidade das festas de pombo lá que tinha, que a gente sabe os riscos da saúde humana. Então, se ela recebeu lá, nada mais justo que se as outras funcionárias também, todos os funcionários, estarem recebendo esse adicional de salubridade, porque querendo nós estar em contato com esses partículas em todas as ruas praticamente que elas varrem. Alguns locais menos, logicamente, outros locais mais. Então, eu venho aqui, em nome desse pessoal, pedir esse adicional aí, que é no meu entendimento, é um direito de todos eles. Com a palavra, a vereadora Fabiana. Eu faço minhas palavras do vereador Otávio, parabenizo pelo requerimento e peço autorização para estar assinando com o senhor. Demissão concedida já a vereadora e qualquer outro vereador ali, eu acho que seria bom todos nós, né, em nome dos varredores, aqueles que deixam a nossa cidade limpa aí, nossas ruas, a estar assinando esse requerimento, que eu acho que é de extrema importância, não só para eles, mas para a população também. Gostaria também de estar parabenizando o vereador Otávio, pedir para assinar em conjunto. Com a palavra, a vereadora Celso. Vereador, parabéns. Desde já gostaria de assinar. Eu vou levantar uma outra questão aqui, aproveitando esse requerimento seu. Eu sei que isso não pode partir da gente, mas eu acho que está na hora do executivo olhar com carinho para os coletores, essa turma que trabalha com caminhão. Os caras são serviços gerais e fazem esse serviço aí que é bem complexo. Por que o executivo não mandou um projeto e passar realmente esses caras um pouco, eu não sei qual é a formação, se é coletor, se é garimpo, para ter uma coisa digna, fazer jus em cima disso. Porque a gente não pode criar despesa. Eu acho que o prefeito consegue fazer isso. Os caras merecem. Porque é os caras que mantêm isso aí limpo, de segunda a segunda, é festa, é carnaval. E mesmo assim, vou falar porque eu fui procurar desse sentido. Quando tem essas festas, as coisas, não parte do executivo, mas sim de tentar pregar, às vezes até diminuir a obra dos caras. Não é diminuir. Entendeu? Tipo assim, cria uma situação que os caras ficam assim, vão receber. Eu sei que vai receber, está recebendo dia, isso é importante. Não é que paga justo. Eles recebem justo. Mas os caras ralam. Eu acho que vai chegar até o Guilherme, inclusive, vou procurar ele depois que voltar para o Guilherme. Não tem como fazer isso. Eu acho que não é só oferecimento para os caras com uma recompensa, não. Mudar, tem como. Eu acho que nada mais justo os caras ter uma coisa em cima da cara que eles trabalham. Até uma aposentadoria deles. Obrigado. Com a palavra, vereador Pedro. E eu acho que nós não precisa, porque acontece só o jogo está parado, entendeu? Já vi várias vezes, já vai passar no antigo, eles trabalham no lixo, com a mais ou menos isso, mas varredor como os coletores de lixo ali. Vamos para o lugar. Com a palavra, vereador Otávio. Lembrando que eu incluí os garis, porque os garis, no caso da insalubridade, já recebem.
E aí, então, ficou só o pessoal que junto ali faz a avaliação aí por toda a nossa cidade aí, para a gente tentar que o executivo pague o orçamento de unidade para eles. Requerimento de número 33, aprovado por 6 votos. Requerimento de número 34, de 2026, de autoria do vereador José Romeu de Oliveira Tostes, que reitera o requerimento 8 de 2026 e solicita informações sobre contratação e locação de transporte veicular de pequeno porte. Em única discussão, em votação, Pela ordem. com a palavra vereador Dado. Eu gostaria de assinar o vereador para agradecer mais uma vez pela cobrança, assim como fiz da primeira. Pela ordem. Com a palavra vereadora Fabiana. Parabenizo aí o vereador Zé Romeu e peço autorização para estar assinando também. Pela ordem, Zé, mais uma vez, parabéns. Somos juntos e assino junto. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra vereador José Romeu. Boa noite a todos, mesa, funcionários, plateia. Como o vereador Sandro falou, isso está parecendo brincadeira. As coisas de mais compromisso com a população, a gente não tem resposta. E o ano passado, vou voltar nessa questão, o ano passado, com relação a esses carros que transportam crianças, lá no barracão, o vereador foi do lado, e eu falei que até maio a gente aguardaria, porque senão pararia o transporte escolar. E nós já vamos chegar em maio novamente. A frota continua um lixo. Então, eu acho que passou da hora de ter uma providência. E com relação a esse requerimento de reitero aí, nós recebemos uma frota municipal. Então, até que me prove o contrário, essa denúncia foi feita a mim, que existem 3 carros locados no município. E o prazo dessa resposta foi dia 18. E essa resposta não chegou nas mãos, nem nas mãos dos vereadores que comigo assinaram esse requerimento. Então, eu espero que tenha uma resposta urgente, porque daqui para tirar para o Ministério Público. Chega. Muito obrigado. Boa noite. Requerimento de número 34 de 2026, aprovado por 6 votos. Foi lido o ofício do secretário Tarde, de número 042 de 2026, do Executivo Municipal, em atenção às solicitações acerca do impacto financeiro do projeto 1 de 2026. Também foi lido o ofício de número 1 de 2026, feito por essa casa, assinado por todos os vereadores, que na qual solicita do Executivo informações sobre possível desvio de função mediante denúncia recebida de plenário. A palavra está livre. Com a palavra, vereador Sandro. A respeito da festividade do Carnaval, infelizmente, por força maior, eu não tinha clima para ir. Todo mundo sabe, estou pedindo ao sul. Parabenizar a organização pelo que eu vi aí, em rede social, que a gente acompanha no dia a dia. Tem um ponto negativo que eu cheguei a ver, ouvir falar do som. Não sou técnico de som, sim colocação de linha, vai ter o mesmo problema todo ano. O Tade sabe muito bem disso. Foi um sucesso do Carnaval. Parabenizar a administração, parabenizar o governo através do que foi feito, né, toda a equipe, mas também quero fazer um pedido de socorro ao prefeito. Que o mesmo sucesso que foi o Carnaval seja o mesmo sucesso de remédio na farmácia. Porque não está legal, não. O ano passado já não foi legal. Iniciamos o ano, estamos no segundo mês e não está legal. Não sei se tem chegado reclamações de vocês. Ou se está chegando mais em mim do que eu tive lá 8 anos. Faltavam as coisas assim, mas rapidinho completava. E o povo, cara, remédio, nem todos têm condição de comprar. Então eu espero, torço para dar certo. A gente está aí para ajudar no que for preciso, trazer recursos para a saúde.
igual quase todos, aliás, todos fizeram ano passado. Isso aí é gratificante para o prefeito, porque às vezes colocam a gente aí na rua, é oposição, aqui não tem oposição, aqui tem povo. O vereador conseguiu com o Fred Costa, você conseguiu, o Sebastião conseguiu, Zé Romeu conseguiu, o Pedro conseguiu com o Dimas, Zé Romeu conseguiu com o Leone, Fabiano com a Ana, perdão, a gente com o Levi, né, entre anos, o Zé Guilherme ainda nesse meio, claro que a parte estadual a gente não federal. Então, cara, eu acho que é o mínimo também isso aí. E dá para manter, porque não está legal. Hoje eu recebi 7 reclamações de medicamento. Coisa boa, mínima. Então, parabenizar o Guilherme pela festa mais uma vez, e com o mesmo sucesso do carnaval, vou repetir outra vez, que seja sucesso também na farmácia e outros setores do Belém. Um abraço. Também gostaria de deixar essa casa pela ótima organização do carnaval, e muito bem lembrado, vereador Sandro também, em questão da medicação. E gostaria também de agradecer ao deputado federal, doutor Mário Pindi, por indicar R$601 mil a meu pedido, e em breve, se Deus quiser, nos próximos meses aí, o recurso já deve estar disponibilizado aí para a prefeitura. Para o vereador Tagle. Então, o Sandro já falou algumas coisas que eu gostaria de pontuar. Parabenizar a administração, parabenizar os visitantes, parabenizar a população de Rio Novo, que graças a Deus não houve, pelo menos eu não vi nenhuma confusão, nenhuma briga, o carnaval transcorreu da melhor forma possível. E a gente não pode ter, no meu entendimento, um carnaval com dessa grandeza toda, né? Esse som tão ruim. Eu vou até conversar com a doutora Daniela, ver o que pode ser feito. Se algum vereador quiser me acompanhar aí, fique, pode me acompanhar nessa cobrança aí, que é ver uma forma que a gente poderia estar cobrando o executivo quanto ao pagamento no mínimo pela sonorização. Eu acho que o resto teve tudo muito bom, a organização, parabenizo aqui a todos os presidentes dos blocos que saíram respeitando o horário, parabenizo o presidente da associação dos blocos, parabenizo os presidentes e todos aqueles componentes das escolas da cidade de Barrabás. Só que eu acho que foi uma merda. A palavra que eu posso falar é som uma porcaria. E isso ninguém falou, eu vi, tanto em questão do som desaparecer, em questão do som rachar, em questão de a bateria não ter o mínimo de som, de escuta, para estar fazendo as batidas durante o samba. Então, eu acho que as pessoas ficaram muito revoltadas com o som, e isso desde o primeiro dia da mocidade. No entanto, a mocidade foi sair quase 11 horas da noite, porque o som não controlava para eles poderem sair, e quando saiu aquela porcaria, com vários instrumentistas, os redimistas lá da escola reclamando. Então, assim, se foi empregado, investido numa festa, o valor que foi, e o som de qualquer evento, qualquer evento que tenha a ver com o som é 90% do evento. Se você pode ter um artista que for top de linha, se você não tiver um som bom, o evento vai lá para baixo. E a mesma coisa, se você tiver um som bom, não tiver uma coisa, é menos pior. Então, eu queria ver, depois estudar uma forma de entrar na documentação, pedir ao prefeito qual será as providências necessárias. Porque se você paga um serviço, você vai no restaurante, o cara não coloca a sua comida que está no cardápio no seu prato, eu acho que você não vai pagar o valor que está no cardápio para ele. Então, isso aí a gente tem que ver. Eu acho que cabe a nós, como vereadores, quem quiser acompanhar, já vem junto comigo, que eu vou entrar nesse documento aí para ver, porque realmente foi uma merda. A questão visual muito boa, LED, e isso, aquilo,
mas a questão de som, não só essa questão, som em volta da praça, o Trielé estava tocando perto da prefeitura, quem estava lá perto do Jorge Foiciclove lá, da Dorita lá, ficava lá parado, porque você não escutava quem estava tocando perto do som. Então assim, ficou, essa parte ficou. Eu não culpo a administração por causa disso, até porque a administração contratou um som, e acho que ele contratou um som achando que fosse de qualidade, mas eu não acho justo o povo ter que pagar por uma coisa que não foi repassada aí da qualidade. Então, estarei no mais, parabéns a todos envolvidos no carnaval, os barraqueiros, todo mundo. Gostaria de registrar também aqui, parabéns à administração pelo retorno da Fonte Luminosa. Ficou muito bonita, a população é um bem, a população retornou para si, o coração da praça de volta, mas essa questão do som me pegou muito. Isso que eu tenho a dizer sobre a questão do carnaval. Pode falar, vereadora Fabíola. Quero também parabenizar a administração pela organização do carnaval, né? Rio Novo é referência, né, regional aqui sobre o carnaval, mas quero deixar também a reclamação referente ao som, porque as nossas duas escolas de samba que tem aqui no município, eles se preparam o ano inteiro, né, gente? São pessoas que estão ali por amor, com muita garra. Então, o ano inteiro eles se preparam para trazer esse belíssimo desfile, né, que as duas escolas trazem. Mas quando chega na praça e encontra um som tão deficitário como o que nós tivemos, é desanimador. É desanimador para os ritmistas, desanimador para os presidentes de escola e até para os integrantes. Então, concordo, tá, com o vereador que quer estar também junto aí nessa empreitada, que nós possamos, né, como fiscalizadores, existe um contrato, né, e quando não ocorre o cumprimento desse contrato, será que existe alguma penalidade? Então, assim, é muito triste você ver uma escola de samba com todo o gás quando ela chega na praça e de repente som para. Isso pode acontecer, mas com frequência não. E isso aconteceu com frequência no nosso carnaval. A escola Mocidade, apesar de ter participado do ensaio técnico, ela foi bem prejudicada também. No dia que eu assisti, parou umas 4 vezes. Então, assim, tira a animação e incentivo, né? Então, que nós possamos, se o acordo, né, não foi cumprido, o que pode ser feito, né? Então, assim, obrigação nossa, né? E no mais, né, os foliões também de Rio Novo estão de parabéns, né, que souberam participar, souberam levar a festa, e que no ano que vem, né, possa ser melhor ainda, possamos continuar como referência, mas que tenhamos um som de uma qualidade melhor, né, que eu acho que é bom para todo mundo. No mais, obrigado. Com a palavra do Sandro. Eu cheguei a ouvir, desculpa, a barriga cheia, que a antena da rádio interfere na transmissão. Mas concordo com você, pode me chamar, então, Fabiano Paulo, estamos juntos, pelo ar, como é que o resto da turma vai. Isso é a mesma coisa que você comprou uma Ferrari, o cara te entregou um vizinho. É só isso. Você pagou com um serviço, né? A prefeitura está pagando um trabalho alto, que o cara não seguiu, ele não te vendeu a mercadoria que prometeu. Então, concordo com você, o dinheiro público tem que ser conversado, ser averiguado. Conte comigo. Pela ótima. Com a palavra do Zé Moveu. Conte comigo, vereador Dário, que eu também fiquei abismado de ver como você se referiu à grande porcaria que foi o sistema de som. Eu, no sábado, esperando a Mocidade para desfilar, por fim eu desanimei. Fui embora, porque tanto demorou que gerou até atrito entre membros da Mocidade por causa do mau funcionamento desse som. Então temos que ver até o valor desse som.
o valor que foi cobrado no município para prestar o serviço da forma que prestou, porque nós estamos aqui para defender o dinheiro público, e é nossa obrigação. E a JK aí pegando festa no Ano Novo e oferecendo o que ofereceu desse carnaval, para que todos pudessem divertir. E queria falar com você que nada adiantou. Funk tocou, marcha de carnaval, eu só vi no dia do bloco da Titi, a banda tocando, e a gente está perdendo a essência do carnaval de Rio Novo. A essência do carnaval de Rio Novo já ficou para trás há muito tempo. Eu nem considero isso como um carnaval. Eu considero como uma festa de 4 dias, porque onde não tem marcha de carnaval, onde não tem uma banda de música, que é na hora de favorecer e prestigiar o que nós temos na cidade, e não foi prestigiado. Como quero deixar aqui o meu repúdio, a venda de gelo nessa cidade nos 4 dias e 4 noites de carnaval. Todos nós sabemos que nós temos uma fábrica de gelo aqui que gera emprego e condição, que é a fábrica de gelo do Pingo. Eu tive o desprazer de ver uma caminhonete de fora, um baú frigorífico. O irmão do vice-presidente estava no meu lado e também ficou muito revoltado, porque o Pingo rema o ano inteiro. O ano inteiro o Pingo está com aquela fábrica de gelo lá. Quando dá um dia de ganhar para que esse dinheiro possa ficar aqui, encostou a caminhonete na porta da prefeitura, a concorrência do Pingo, e o Pingo lá embaixo. E dessa caminhonete desceu um baú frigorífico e 2 frios de gelo na carreta, na terça-feira, que era dia de menos movimento, que as pessoas já compram menos por causa do carnaval. Não sei, não procurei saber se o Pingo foi procurado para que pudesse também ter esse acesso ali na praça da venda de gelo, mas infelizmente eu não vi um menino que trabalha com o Pingo entregar gelo naquela terça-feira. Só essa caminhonete estacionada na frente da prefeitura. Eu achei uma falta de respeito para o cidadão do Rio Novo. E queria aproveitar aqui, porque essa semana eu estava assistindo a Globo News e no final do ano eu fiz um requerimento de prestação, de explicação por que 2 meninas estariam vendendo rifa na mesa de um bar na Praça Ronaldo Tabroche. E a explicação chegou e eu acatei, porque cada pai decide a vida de seus filhos. Mas eu queria que vocês olhassem aí, há 20 anos atrás, uma menina subiu vendendo rifa de escola. Quem foi o causador? Depois de 20 anos se descobriu agora, sexta-feira, foi o vizinho que usou a fala que eu usei no mesmo dia aqui. Aqui eu não tenho dinheiro não, mas vai lá em casa que eu compro a rifa de você. Ele fez o contrário, ele estuprou, matou e jogou que nem um lixo essa criança. Então eu queria que a gente tivesse o bom senso, para que se faça de outras formas, festa de formatura, que não se coloque rifa. Porque a cidade era menor do que Rio Novo, 7 mil habitantes. E aconteceu. Então, amanhã, se vier a acontecer, eu vou ficar muito triste, como cidadão. Eu não tenho filho não, mas muitos que aqui estão têm. Muitos que estão têm. Então, que se veja de uma forma diferente, que se discuta, mas que a rifa não aconteça, porque não está escrito na testa de ninguém. Eu sou canalha, eu sou covarde, eu sou um velho. Na testa de ninguém traz, o que fica são as atitudes. Então eu queria que através da Secretaria Municipal de Educação se discutisse uma forma, não de proibir a formatura, mas que seja feita de outra forma a arrecadação desse capital, para que essas crianças não corram esse risco que essa menina correu e infelizmente foi julgada como lixo. Meu muito obrigado, boa noite a todos. Nada mais
sendo tratado. Declaro encerrada a reunião ordinária de 23 de fevereiro de 2026. Boa noite a todos e com Deus. Vale, 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 vale.